Eu não sei se já teve o privilégio, poucos dias eu estava lá na torre, nós orando pela cidade, e que privilégio nós temos de interceder. Eu creio que Deus faz maravilhas quando a gente ora, amém? Dá um abraço quem está perto de você, diga: que bom que você veio, que bom que você está aqui, que Deus te abençoe, que Deus fale contigo de maneira especial essa noite, em nome de Jesus, amém? Eu hoje quero falar sobre resolução de conflitos. Quem já se meteu em confusão, em conflito, acontece com você também, é só comigo? Hoje o nome de Jesus vai ser levantado nesse lugar. E como ouvimos aqui, o nome de Jesus é poderoso para fazer pessoas largarem pedras. Eu gostei da história da Talita, do bisavô caboclo, que carregava pedras, ouviu um nome poderoso e se desarmou. É exatamente isso que Jesus provoca nas pessoas. Quando Jesus chega, a Bíblia conta uma história de uma mulher adúltera, naquela época sendo julgadas, e as pessoas carregavam pedras nas mãos. Mas Jesus chega, e com poucas palavras ele desarma todo mundo. Talvez você chegou aqui armado, talvez você tenha motivos para estar armado, ou nem sabe por que está. Mas Jesus vai ser levantado na sua casa. O nome dele, a mensagem dele, a palavra dele vai chegar no lugar da tua contenda, do teu conflito, e a paz, a bênção de Deus vai chegar também. Quantos desejam isso? Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 26. Eu quero ler do versículo 12, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessões de ovelhas, possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou ao poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, e chamou-lhe de Sitna, e partiu dali. E cavou ainda outro poço, por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Estenda suas mãos para o alto, em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo nesta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Chris Voss foi um dos negociadores mais famosos do FBI. Quando ele se aposenta, ele escreve um livro. Ele era o homem que tratava com os sequestradores, que negociava com os assaltantes. E nesse livro ele vai abordar algumas técnicas de resolução de conflitos.
Algumas das suas técnicas ficam famosas. Três em especial. Uma é conhecida como a empatia tática. Você se colocar, tentar entender o sentimento do outro e se colocar no lugar dele ao tentar resolver um problema. A outra técnica era o que eles chamavam de rotulagem. Quando ele estava na negociação, ele dava nome aos sentimentos que as pessoas, ao falar, deixavam subentendidos. Isso fazia com que o outro se sentisse compreendido e ele ganhava tempo nas negociações. Outra forma era o espelhamento. Depois que a pessoa falava, ele repetia as suas últimas palavras. Isso fazia com que aquela pessoa se sentisse ouvida. São várias as técnicas, o livro vale a pena, mas nada se compara à palavra de Deus. A Bíblia, sobretudo, é um livro que nos ensina a resolver conflitos. A Bíblia, em primeiro lugar, nos ensina a resolver o conflito que todo homem tem com Deus. A Bíblia também vai nos ensinar a resolver o conflito que temos com nós mesmos. A Bíblia também fala do conflito que sim temos com os outros. A Bíblia é um manual por excelência de resolução de conflitos. Eu não sei qual é o seu problema, se é com Deus, se é consigo mesmo ou se é com os outros, mas hoje eu queria te ajudar a resolver conflitos. Quantos desejam aprender com a palavra de Deus? Sabe, nessa história que acabamos de ler, a Bíblia vai nos mostrar que Isaac, ele estava numa grande contenda com os pastores da região de Gerar, e o conflito se tornou, de tal maneira cresceu, que se tornou também um conflito com as autoridades do lugar, mandam ele embora, e é nesse contexto que Deus se revela o abençoando. Eu acho interessante porque o texto no capítulo 26 começa dizendo: e houve fome na terra. Nem toda crise que bate à porta da nossa casa fomos nós que plantamos. Existem tempestades que chegam e que não foram semeadas por nós no caminho. A fome chegou na terra. A Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. A fome chegou para o crente, para o descrente, chegou para Isaac, chegou para Abimeleque, para o rei pagão. A fome havia chegado, a crise chegou. E é nesse contexto que Isaac experimenta uma colheita extraordinária. E o que me chama a atenção na colheita não é a proporção. Ele planta e colhe 100 por 1. O que me chama a atenção é que num tempo de fome, onde todos plantavam e ninguém colhia nada, Isaac plantou e colheu 100 por 1. Você pode imaginar essa cena? 2 terrenos, um planta e nada cresce, do outro lado a mesma semente, o mesmo solo, o mesmo clima. O outro planta e tudo que planta não apenas cresce na proporção de 100 por 1. O que aconteceu aqui foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo a prosperidade de Isaac incomodou. Na verdade, a prosperidade, ela normalmente incomoda. Quando prosperamos, quando alcançamos êxito em algo, normalmente alguém fica incomodado. E aqui não foi diferente. A Bíblia vai dizer que os pastores vizinhos, os homens do campo, o rei, eles começaram a se incomodar a tal ponto de mandar aquele homem embora. Mas o que me chama a atenção é o processo. Sabe, aquele homem, ele plantava e colhia. Ele fazia um buraco na terra e encontrava água. Os pastores vizinhos faziam um buraco na terra e nada acontecia. E então o que eles começaram a fazer? Tentaram impedir Isaac de crescer. Por isso, pegavam terra, entulho, pedra, e os poços que ele cavava, agora eles entulhavam. Eles fizeram isso uma vez,
E sabe o que Isaac fez? Nada. Seguiu adiante e cavou outro poço, porque ele sabia que era a bênção do Senhor que o fazia prosperar. Ele vai lá e cava outro poço, eles entulham de novo, e assim acontece sucessivamente, até, diz a Bíblia, que eles reconhecem que havia algo diferente com aquele homem. O rei, junto com seus servos, procura Isaac, e eles fazem um acordo de paz. Eles dizem: olha, o que acontece com você não é normal, existe uma bênção sobre a sua vida. E aquele homem então constrói um poço e dá o nome de Beceba, que quer dizer juramento, também quer dizer plenitude. No lugar do acordo de paz, os seus inimigos foram testemunhas de que a plenitude de Deus estava sobre a vida dele. Aleluia. Eu creio, a bênção de Deus vai chegar na sua casa. Eu creio, Deus vai te dar graça para lidar com os conflitos. Ele vai fazer você ter paz e prosperar, mesmo em meio às contendas. Quantos desejam isso? Aqui nesse texto nós podemos encontrar alguns princípios que nos ajudam a resolver conflitos. Eu não sei se o teu conflito é com o teu marido, se o teu conflito é no trabalho, se o teu conflito é com alguém que você ama e há anos tem tentado resolver, mas não consegue. Eu não sei se esse conflito foi gerado por algo que você fez, ou se ele surgiu por algum desentendimento, ciúmes, inveja. Mas hoje eu creio, se você aplicar alguns princípios da palavra de Deus na sua vida, resolução, favor de Deus vai chegar sobre a sua história. Amém? Primeiro princípio, você quer resolver conflitos? Primeiro princípio, diz assim o versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse. Preste atenção, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação, antes de qualquer orientação, busque sobretudo a palavra de Deus. Quem quer resolver conflitos? Muitas pessoas tentam lidar com as crises, tomando decisões sozinhas, seguindo o instinto, o mercado, o conselho popular, e desprezam a orientação do Senhor. Isaac ouviu Deus, por isso ele foi abençoado. A primeira decisão sábia quando estamos lidando com conflitos que não conseguimos resolver, não é agir, mas é parar e perguntar o que Deus pensa sobre isso. Embora isso pareça óbvio, muitas vezes na correria da vida nós tomamos decisões, nós fazemos coisas, nós tomamos iniciativas e nós não paramos para ouvir. Quantas vezes a orientação de Deus me gerou paz dentro de casa? Quem é casado aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, você em algum momento vai discordar da sua esposa. Ela vai querer ir para um lado, você vai querer ir para o outro. Se isso não aconteceu ainda, é porque você é recém-casado, ou você não casou direito. Casou ontem, né, pastor? Isso vai acontecer. Mas existe uma graça para quem serve ao Senhor Jesus, que quem manda na minha casa não sou eu, não é minha mulher, é o Senhor. E quando os embates chegam, a gente para e busca a orientação de Deus. Várias vezes discussões acabaram na minha casa, porque a gente estava começando a falar e discordar, e falava: peraí, vai orar, eu vou orar também. Deus vai falar. E sabe o que acontecia? A gente combinava: amanhã ou depois de amanhã a gente conversa. E aí, quando chegava, às vezes eu tinha que falar: olha, eu fui contrariado por Deus, você tem razão. Olha a palavra que Deus me deu. Às vezes ela chegava: pois é,
Deus está querendo que a gente vá para cá mesmo. Deus me mostrou. Mas teve vezes que Deus impediu que conflitos acontecessem na minha casa. Sabe, a gente pisa na bola muitas vezes e não percebe. E às vezes a nossa mulher não fala. Ela fica esperando você perceber. Já aconteceu contigo? Ele vai cair em si. O problema é que nós somos tudo tapado. Homem é difícil. E às vezes a gente não percebe. Mas eu dou graças a Deus pelo Espírito Santo, porque Ele já me tirou de várias enrascadas. Eu lembro um dia que eu estava fazendo devocional de manhã, e eu tenho uma oração. Olha, eu quero te ensinar uma oração que te ajuda a resolver problema na tua vida. Todo dia de manhã eu gosto de orar assim: Senhor, sonda o meu coração e me mostra se tem algo de errado, algum caminho errado, alguma coisa que não te agradou que eu fiz ontem, essa semana, não percebi. Eu gosto de orar assim. E Deus normalmente me mostra. Sabe, quando a gente pede para Deus mostrar pecado, Ele mostra. E aí eu lembro que eu estava falando, e aí o Espírito Santo falou para mim: olha o que você fez ontem, o jeito que você falou, olha o que aconteceu, vai lá atrás da tua esposa. Eu lembro que eu cheguei na sala, ela estava fazendo devocional também, falei: linda, preciso conversar com você. Foi. Eu estava orando aqui, Deus disse: olha, eu fiz isso, perdão, eu não percebi. Ela: obrigado, Senhor. Eu estava orando aqui agora para Ele falar contigo, e não é que Ele falou. Deus é bom, amém? Quem quer resolver conflito dentro de casa, escuta Deus, irmão. Para ouvir. Eu sei que você está com um bloco cheio de notas, de estratégias, de ideias. Você já planejou o que você vai fazer. Para tudo. Pega a tua agenda e: Senhor, antes de qualquer atitude, eu vou te ouvir. Amém? Primeiro princípio, a orientação de Deus. Segundo princípio que nos ajuda a resolver conflitos, tem a ver com a obediência. A Bíblia diz no versículo 2: mas Deus diz a Isaac: não desças ao Egito. Sabe, muitas vezes a voz de Deus nos contraria, porque muitas vezes o óbvio não representa a vontade de Deus. Num tempo de fome, de seca, o caminho óbvio era ir ao Egito. Por quê? Porque o Egito, ele transbordava, o rio Nilo transbordava o ano todo. Ele era o porto seguro, ali naquela região do deserto. O Nilo era um lugar de colheitas, de prosperidade. E é por isso que em tempos de fome, Abraão foi para lá. Em Gênesis 12 a Bíblia diz que no tempo de fome, Abraão foi para lá. Depois, também no tempo de fome, de seca, Jacó, a Bíblia vai dizer em Gênesis 46, foi para lá, porque ele era o caminho óbvio. Isaac estava indo para o Egito, mas ele ouve Deus, e Deus fala para ele: não desça para esta terra. E o que ele faz? Ele obedece. E porque ele obedece, a bênção do Senhor vem. Porque ele obedece, a colheita se estabelece. Porque ele obedece, os conflitos cessam. Ei, preste atenção, não basta ouvir, nós temos que obedecer. Tem gente que faz da vontade de Deus, a busca pela vontade de Deus, na verdade, um grande negócio. Tem gente que faz da busca pela vontade de Deus apenas uma, vamos dizer assim, uma desculpa para fazer o que quer. Você diz que orou, sentir paz no coração. Cuidado. A Bíblia diz que o coração é enganoso. O texto que fala de paz na Bíblia está falando sobre perdoar os outros. Seja a paz o árbitro do teu coração. Leia direito lá, o foco é perdão.
já senti muita paz. Imagine, te oferece um emprego bom, eu senti paz. A menina que eu gosto está me dando bola, mas eu estou sentindo paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você buscar sinceramente ouvir a voz de Deus, Ele vai se revelar a você. Agora cuidado, se Ele se revelar, obedeça. Eu lembro uma situação, logo que eu assumi a igreja, eu tive que resolver um conflito. E eu estava orando por uma reunião que eu ia ter com o irmão. Estava questionando várias questões que envolviam o processo de sucessão aqui da igreja. E eu lembro que eu me preparei para essa reunião, eu li o estatuto, eu li o regimento. Mas eu fui orar. Porque quando a gente tem conflito, a gente busca a orientação de Deus. E eu orei. Eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa reunião? Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Você vai pegar um relógio quebrado, velho, que você tem, e vai dar para o irmão. Eu falei, meu Deus, é aí que eu vou perder um amigo de vez. Eu falei, Deus vai complicar ainda mais. Eu lembro que eu falei com a Sil. Ela falou, mas você tem certeza? Quando Deus fala, querido, a gente sabe. E eu fui para aquela reunião. E em determinado momento a conversa estava indo bem. E aí eu falei, olha, eu não sei porquê, Deus tocou meu coração. Falei do relógio. E aquele irmão falou para mim, Michel, como é que é esse relógio? Eu falei, olha, desculpa, estou falando para você, mas para mim não faz o menor sentido. Faz sentido para você. Como é que é o relógio? Falei as características do relógio. Ele disse assim para mim, Michel, uns 10 anos atrás eu fiz um combinado com teu pai. Eu dei um relógio igual a esse para ele. Eu entendi, meu amigo. Estendeu a mão, nós fizemos um compromisso que ele tem honrado e eu também até hoje. Porque Deus falou. E mesmo parecendo estranho, eu obedeci. Preste atenção aqui. Deus vai te mandar fazer coisas que você normalmente não faria. O caminho de Deus é diferente dos nossos. Você quer realmente ouvir Deus? Você quer realmente ouvir Deus? Quantos querem ouvir Deus aqui? Ah, levanta as duas mãos. Senhor, os meus irmãos estão declarando, Deus, que estão deixando o Senhor os contrariar. Fala, mostra. E que eles tenham, sim, habilidade para, sim, Deus, colocar o coração diante do Senhor e obedecer. E que o Senhor os abençoe. Derrama graça e se revela. Fala, Pai, em nome de Jesus. Terceiro princípio. Orientação, obediência. Terceiro princípio. Você quer resolver conflitos? A bênção de Deus. Preste atenção. A bênção de Deus. Olha o que diz o texto da palavra. Versículo 3, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Por que que Isaac prosperou? Porque ele conseguiu resolver seus conflitos e lidar bem com a crise. Por quê? Ninguém está ouvindo. Porque Deus o abençoou. O que você tem que administrar na resolução dos conflitos, sobretudo, é a bênção de Deus. Quando entendemos da onde vem a bênção, o favor, a prosperidade de fato, a nossa perspectiva muda. Na hora do conflito, eu não tenho que me preocupar com o outro, em agradar o outro, ou com a minha imagem, ou com os meus interesses. O meu foco tem que ser agradar a Deus diante do conflito. Porque se eu conseguir agradar a Deus no conflito, não importa o outro, a bênção dele vai continuar sobre a minha vida.
Nós não temos poder de decidir pelos outros. Você pode decidir pelo seu marido? Você pode decidir pelo seu filho? Você pode decidir pelo seu chefe? Alguém pode? Você pode agradar a Deus? Quantos podem fazer isso? Eu não sei que conflito você tem passado. Preste atenção. Administre a bênção do Senhor. Se você agradá-lo, não importa com quem, se é o rei ou se é um servo do campo, eles vão testemunhar que a bênção de Deus repousa sobre a sua vida. Para mim, um dos exemplos bonitos nesse sentido é o exemplo de Daniel. Daniel prosperou, e por isso inimigos surgiram, prepararam uma emboscada para ele. Agora é interessante, Daniel em nenhum momento se preocupa com o que eles estão fazendo. Ele não arma um esquema para ir lá falar com o rei e desmontar o projeto de lei que eles haviam. Ele não faz nada disso. O que ele faz? Ele abre a janela e continua orando. Ele é sentenciado, ele é jogado na cova dos leões, mas a bênção de Deus estava sobre Daniel. A boca dos leões são fechadas pelos anjos, e os seus inimigos são envergonhados. Querido, preste atenção. O que você não pode perder durante um conflito com alguém é a bênção de Deus sobre a sua vida. E não me importa se você tem razão, não me importa se você está certo, não me importa. Preste atenção no que eu vou te falar. O parâmetro não é esse. O parâmetro é a bênção de Deus. Se você tiver a bênção, você tem tudo. Se você tiver a bênção, você tem a vitória. Sabe, muitas vezes nos preocupamos. Você não dorme à noite, eu não sei. Em alguns conflitos, a minha cabeça parece um looping eterno, assim. Eu começo, eu repito a história, eu vou de trás para frente, eu disseco, eu não durmo, eu fico angustiado. Por quê? Porque a minha preocupação, a minha atenção está no lugar errado. Tire o outro da frente e coloque Deus. Se você souber o caminho como agradá-lo e fizer isso, a bênção de Deus não vai cessar sobre a sua vida. Eu não sei se você está na crise no casamento, se você está na crise no trabalho, se você tem um problema com o sócio, eu não sei. Administre a bênção de Deus. Quantos querem fazer isso? Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Quarto princípio. Na resolução de conflitos, nós temos que prestar atenção no poder das influências. É muito interessante que os modelos familiares e as influências familiares, elas podem gerar bênção ou problemas nas nossas vidas. E é muito interessante o que acontece na história de Isaac. Em primeiro momento, ele colhe o que não plantou, porque Deus estava o abençoando por conta de decisões do seu pai. Olha o que diz a Bíblia no versículo 5: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Ele está dizendo, por isso eu te abençoarei. É inegável que existem bênçãos que alcançaram a nossa vida, tem a ver com a semeadura dos nossos pais. Abraão já tinha morrido, mas Isaac continuava sendo abençoado por causa de Abraão. Eu costumo dizer que a oração não morre. Você crê nisso? Eu vejo muitas orações que a minha mãe fez por mim se cumprindo agora na minha vida. Minha mãe já partiu, mas as orações estão se cumprindo hoje. Existem orações, atitudes, legados
que foram deixados pelos meus pais, que abrem portas de bênção na minha vida até hoje. Mas também é verdade que existem modelos e influências familiares que na hora da resolução dos conflitos, elas às vezes me atrapalham. Isso aconteceu com Isaac. É muito interessante, no versículo 7, a Bíblia diz que ele chega na terra e está com medo, porque a sua mulher é muito bonita. E então ele chama Rebeca de irmã, com medo de ser morto por causa dela. E essa postura tinha sido exatamente a postura do seu pai, 2 vezes, em Gênesis 12 e em Gênesis 20. Quando ele chega no Egito, ele inventa a mesma história. E agora, diante de um conflito, diante de um dilema, o que Abraão faz? Ele repete um modelo. Isso não tem a ver com maldição hereditária, gente. Comportamentos são aprendidos. O seu pai tem um jeito de resolver conflitos, a sua mãe também, e nós aprendemos com eles a fazer isso. E sabe o que acontece? A gente casa, a gente constitui família, mas a gente continua, mesmo sem perceber, acessando os mesmos caminhos quando um conflito aparece. Se o teu pai ou tua mãe era barraqueira, você vai ter a tendência de fazer o mesmo. Se ela se vitimizava, você vai procurar esse caminho muitas vezes para resolver o conflito. Se era uma pessoa que postegava, enrolava, tinha dificuldade de falar olho no olho, sabe? Tem gente que vai deixando, nunca resolve. Ele não gosta do conflito. Você vai fazer o mesmo. Tem gente que se cala. Seu pai se calar, você faz igual. A gente repete, porque a gente aprendeu. E muitas vezes o conflito se torna ainda mais forte, porque o nosso modelo não é o da palavra. A gente está seguindo o caminho dos que passaram à nossa frente, os que nos ensinaram. Quantos querem resolver conflitos aqui? Presta atenção. Começa a olhar na tua história. Começa a meditar que tipos de comportamentos e atitudes na hora do embate, na hora da crise, na hora do conflito você adota. E começa a identificar de onde isso vem. Você vai perceber, existem influências. Mas quando a gente consegue identificar e pega isso tudo e leva a cruz do Calvário e fala: Deus, o meu modelo não é mais o do meu pai, nem o da minha mãe. E não importa se deu certo, se deu errado, o meu modelo é do Senhor. A bênção do Senhor permanece, e a paz, a favor, a graça. Tem coisas que você acha que é da sua personalidade, não, você aprendeu. Por isso deixa eu te dizer, há poder no nome de Jesus para restaurar completamente a sua vida. Você não é assim, você tem agido assim. Mas se você entregar o comando e deixar Jesus te ajudar na resolução dos conflitos, você vai se estranhar. Eu? Fazendo desse jeito? Em nome de Jesus, você vai falar quando você precisar falar. Você vai ser respeitoso quando tratar um problema. Você vai ser manso, porque a palavra branda aplaca o furor. Você vai ter um procedimento santo e agradável, porque o procedimento de Deus está à disposição no manual que eu falei para você. Pegue e deixa Deus ser o teu parâmetro. Quantos querem fazer isso? Levante suas mãos. Ó Deus, me mostra se eu tenho recorrido a caminhos que eu aprendi e não são bons para mim. Senhor, na resolução dos conflitos que eu não sei resolver, eu quero recorrer tão somente aos teus caminhos.
Pai, agora enquanto nós oramos, eu quero pedir que o Senhor mostre aos meus irmãos, que eles possam perceber, entender e levar para a cruz determinados procedimentos, e que a paz e a bênção de Deus chegue para eles em nome de Jesus. Quinto princípio: aprender a lidar com a injustiça e com a inveja. Eu estava agora na convenção batista, o pastor Abdá estava pregando, eu achei interessante, ele disse algo: a inveja, por definição, é um sentimento entre iguais. Ninguém inveja o que está fora do seu campo de comparação, ou normalmente não inveja. E ele usou um exemplo: eu não invejo o Michael Phelps, porque eu nunca fui nadador, nunca pensei em nadar como ele. Eu não invejo o Ayrton Senna, porque eu não sou piloto. Eu não invejo os grandes players do mercado financeiro, porque eu não trabalho com isso. Agora, se um pastor abrisse uma igreja aqui na rua do lado e metade da congregação fosse para lá, talvez eu tivesse algumas atitudes de inveja. Eu ia ridicularizar, menosprezar, não sei por quê. A inveja se manifesta nesse campo, no lugar dos iguais. Era isso que estava acontecendo em Girar. Os filisteus não conseguiam entender, porque eles faziam o mesmo trabalho, e aquele homem colhia 100 para 1 quando eles não colhiam nada. E aí, eles não apenas invejam, eles começam a prejudicar. Eles agem injustamente. Eles entulham os postos, eles mandam embora, eles ridicularizam, eles falam mal. E o que me chama a atenção, e esse é um princípio importante se você quer sair dos conflitos. O que Isaac faz, gente? Ele não faz nada. Ele não briga. Os caras movidos por inveja, aqueles pastores vão lá e entulham um poço. Cavar um poço, achar água no deserto, não é uma tarefa fácil. Eles entulham. Ele dá um nome só para o poço, chama de contenda, o outro de inimizade, mas o que ele faz? Segue o caminho dele e continua cavando. Por quê? A bênção de Deus repousava sobre ele. Se eu cavar ali, vai brotar água de novo. Deus está comigo. Quem quer aprender a resolver conflitos? Não se defenda. Não se defenda. Tem um livro de Tozer, 5 princípios para se obter, 5 votos para se obter poder espiritual. Um dos princípios que ele chama ali é exatamente esse. Um dos votos é esse: não se defenda. Como assim? Se eu me defender, eu perco o privilégio de deixar Deus me defender. Você pode brigar, você pode lutar, ou você pode deixar Deus cuidar da sua causa. Quando a gente não se defende e confia em Deus, a gente vê o Senhor fazendo o que a gente não pode fazer. Quer ver outro princípio difícil? Falando que os caminhos de Deus são complicados. Quem quer resolver conflitos aqui? Abra mão dos seus interesses. Ô pastor, mas daí tá fácil de resolver, né? O que ele faz? Ele reivindica o poço. Ele reúne, faz uma coalizão com pastores vizinhos do campo e vai guerrear pela terra. O que ele faz? Você quer, fica com o campo. Eu acho interessante um livro do pastor Lonnie Cunningham. Ele escreveu: O Poder Dinâmico de Abrir Mão dos Seus Direitos. Só o título já dá vontade de deixar esse livro na estante e nunca pegar ele, não é verdade? Mas ele conta cada história.
Uma das histórias que eu gostei era de um dono de uma madeireira. Uns assaltantes entram na empresa dele, leva a mercadoria, ele pega os caras, podia prender os caras, sabe o que ele faz? Prega o evangelho para os caras e dá madeira para eles. Quando vão perguntar por que ele faz isso, porque ele diz: a alma de uma pessoa vale o mundo inteiro, eu vou pregar para esses homens. Que coisa doida é essa, pastor? Jesus disse coisas difíceis da gente fazer. Se alguém roubar a capa, você tem que fazer o quê? Dar a túnica. Se alguém mandar dar uma milha, o que você faz? Se alguém bater na face, quem falou isso? Mas quando a gente vai resolver conflito, a gente gosta de ler sobre o Senhor dos Exércitos. A gente fala: Deus recolhe esse irmão. Já você ouviu essa oração? A gente abre os salmos imprecatórios daquela, sabe aqui na Bíblia? Senhor, o Senhor deu um murro no queixo do meu inimigo, quebrou os dentes dele. É uma benção. Eu gosto desse Salmo 2, às vezes eu leio ele. Eu lembro um dia que eu tinha comprado um carro e deu problema. Na verdade, o carro veio com vazamento de óleo. Eu viajei, deixei com a Sil, ela não viu o vazamento, fundiu o motor do carro. Levei lá para conversar. Já tinha passado assim, cerca de dias, o prazo. Mas eu já tinha levado o carro para arrumar por causa do problema do vazamento. Eles tinham mandado numa mecânica, só que eles puseram o filtro do carro errado, e por isso que vazou. Eu tinha todos os direitos de entrar com uma ação, e eu acho que eu ganharia, você não acha? Eles fizeram troca do filtro do carro, puseram o filtro do carro errado, por isso que vazou. Eu já tinha falado com os advogados. Mas eu fiquei pensando: se eu pastor na cidade, vai que aquele cara se converte, vem para a minha igreja, vai ficar estranho processando o irmão. Aí eu fiz a besteira de orar. Peguei a Bíblia, falei: Deus, me mostra, olha a minha oração, até me dá vergonha de falar a minha oração. Me mostra se eu tenho que processar essa empresa, esse irmão. Abri a Bíblia, sabe o texto que caiu? Se alguém te tomar a capa, dá também a... Falei: tá bom, Deus, por que eu orei? Sabe o que eu fiz? Mandei arrumar o carro. Quando eu fui pagar o conserto, um irmão da igreja tinha mecânica, fez todo o serviço, pagou a conta e me deu o carro sem eu pagar nada. Aleluia. Eu fui testado, mas não perdi a bênção de Deus na minha vida. Sabe o que acontece? Ele abre mão do poço, cava mais um, cava o terceiro, e aí ninguém mexe com ele. Ele reconhece que foi Deus, mas se não bastasse, o rei veio atrás dele depois. Fala: a gente veio fazer um tratado de paz com você, porque a gente reconhece que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Quem quer resolver conflitos aqui? Pastor, ficou fácil resolver. Você manda não se defender. Você manda abrir mão dos direitos. Aí também tá fácil demais de resolver. Deixa Deus te defender. Você vai dormir em paz. Você está brigando por quê? Se Ele estalar os dedos, você vai plantar e vai colher 100 por 1, meu irmão. É Deus. Eu confio no meu Deus. É Ele quem me defende. Última lição: desentulhe os poços. Eles mandam Isaac embora, e ele está saindo, e no caminho ele passa por uma região onde Abraão já tinha passado, e os poços estavam entulhados. Então ele vai desentulhando, e a água começa a verter. Sabe, muitas vezes na vida, por causa dos machucados, por causa do pecado dos outros, por causa de situações que não prevemos, a gente pega valores que os nossos pais nos ensinaram, princípios,
que podem trazer bênção, prosperidade para nós e para nossa casa. Princípios que aprendemos na igreja, e a gente coloca pedras sobre eles. Na verdade foram os outros que colocaram pedra, mas a gente deixa lá, porque é difícil crer que perdão é algo que realmente possa ser vivido. É difícil crer na bênção de Deus. O caminho foram perdendo o sentido. Avivamento tem a ver com desentulhar poços. Eu lembro de um livro que eu li que falava exatamente isso. O título era Avivamento, e ele falava que avivamento tem que a ver com desentulhar poços que os nossos pais cavaram. Na minha história eu tenho procurado esses poços. Nessa igreja eu tenho encontrado alguns. Eu tenho tirado as pedras e está vertendo água. Nesse lugar existe um legado de fé impressionante. Eu não quero perder nada. Eu quero tudo. Eu quero viver os princípios. Eu quero voltar a pedir a bênção para os pais. Eu quero aprender de novo a orar com os meus filhos como os meus pais faziam em casa todos os dias. Eu quero ter o valor da palavra, de ir na igreja todo domingo porque é dia do Senhor. Eu quero aprender de novo o que talvez na minha vida ficou entulhado, bagunçado. Não sei se você está me entendendo. Sentar na mesa, comer junto. Casos até que irmãos proporcionaram me fizeram desacreditar o valor do respeito, que eu não preciso fazer artimanhas, eu não preciso me defender. Hoje eu quero desentulhar poços, e eu creio, rios de águas vivas vão fluir na minha história. Eu não sei qual é o teu conflito, mas eu queria hoje te desafiar a ouvir Deus, a obedecê-lo, a valorizar e administrar bem a bênção do Senhor na sua vida, a aprender a lidar com a inveja, com a injustiça. Hoje eu queria te desafiar a desentulhar poços que vão fazer jorrar rios de águas vivas na sua vida. Eu acredito que a Bíblia é um manual poderoso para a resolução de conflitos. Eu creio que Jesus pode te ajudar a fazer o mesmo. Hoje eu queria orar por pessoas aqui. Eu não sei, talvez algo que você falou, que eu falei aqui, seja difícil para você pôr em prática na sua vida, mas você quer pedir a ajuda de Deus. Você quer dizer: Senhor, eu quero resolver. Hoje eu queria orar por você. Eu creio, Deus vai derramar graça. Você vai viver esses valores. Deus vai te fazer participar de uma colheita maravilhosa que é fruto da graça dele. Por isso hoje você está dizendo: Deus, me ajuda. Onde você está? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. Pedir que Deus te dê graça, que Deus te abençoe. Eu quero orar especificamente por 3 situações. Se o teu conflito é com outras pessoas, levanta a mão, eu quero orar por você. Levanta a mão assim. Tem conflito com pessoas, então, você sabe quem é. Isso, pode levantar assim as duas. Isso. Deixa eu orar por você agora. Fica com a mão levantada assim. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir que essa palavra os meus irmãos possam colocar em prática, sem ter medo, e que eles recebam favor
do alto, em nome de Jesus. Pai, vem agora e tira o peso do coração dos meus filhos. Tira as ideias erradas que estão nas suas mentes, e que eles possam descansar no Senhor e ver a tua boa mão trabalhando através da vida deles, Pai. Abençoa os meus irmãos, que haja paz na casa, que haja paz no lugar onde eles trabalham, que haja paz, Pai. Faz assim, em nome de Jesus. Quero orar por aqueles agora que o conflito talvez seja com você mesmo. Existem situações na sua vida que você não está conseguindo resolver, o conflito é contigo mesmo. Levanta a mão aí, tem gente que está vendo conflitos interiores e não está conseguindo resolver. Vamos orar aqui. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor agora. Visita a mente dos teus filhos. Alguns não estão conseguindo dormir direito. Alguns têm carregado grande angústia no coração. Mas eu quero pedir que hoje o Senhor derrame graça sobre a vida dos teus filhos, e que eles sim possam receber paz que excede todo entendimento, Pai. Tua palavra diz que nós temos que levar as nossas causas ao Senhor, Pai, com ações de graças, e a tua paz vai guardar a nossa vida. Tua palavra diz que o nosso pensamento tem a ver com o que é bom, Pai, puro, amável, tem boa fama. Que o Senhor possa encher a mente dos meus irmãos de bons pensamentos. Quero pedir mais, Pai, que toda crise de fé que nos faz muitas vezes ansiosos acabe hoje em nome de Jesus. Que a convicção de que Deus trabalha, de que Deus opera, de que Deus defende, de que Deus atua, que ela traga descanso para a alma dos teus servos. Faz isso em nome de Jesus. Terceiro grupo que eu quero orar. Se teu conflito é com Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que nós somos pecadores e o nosso Deus é justo. E por causa do pecado nós nos tornamos alvo da ira, da justiça de Deus. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. A ira de Deus foi lançada sobre ele, para que não precisasse ser lançada sobre você. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, na verdade o que essa expressão quer dizer é que entendemos a mensagem da cruz. Somos pecadores e queremos paz com Deus. E quando nós assumimos essa posição, reconhecemos isso e pedimos: Deus, nós queremos paz contigo. Obrigado pelo sangue de Jesus, obrigado pelo sacrifício de Cristo. Nós recebemos uma bênção do alto. Além da paz, recebemos o Espírito Santo no nosso coração. E o Espírito Santo, a Bíblia diz em João que Ele nos guia, Ele nos mostra o que é certo e errado, Ele nos dirige. Hoje pessoas aqui vão receber esta graça, vão resolver o seu conflito com Deus. Tem outras pessoas que já conhecem a mensagem do Evangelho, mas você está vivendo em pecado, e você sabe, e por isso a mão do Senhor tem pesado sobre a sua vida, querido. E hoje eu queria te dar a oportunidade de se reconciliar. Pecado na vida do crente é acidente, não é estilo de vida. Quando deliberadamente eu vivo em pecado, eu me torno alvo do juízo de Deus. Então, em nome de Jesus, hoje o teu conflito com Deus vai acabar nesse lugar. Se arrependa, se arrependa, e Deus vai derramar graça sobre a sua vida.
Se hoje você está dizendo assim: Deus, eu quero me acertar contigo. Deus, eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero que o conflito contigo acabe. Eu quero a tua paz. Eu quero Jesus na minha vida. Eu entendi o poder do sacrifício dele. Aonde você está? Você quer se reconciliar com Deus? Quer se acertar, acabar com o teu conflito com Deus? Aonde você está? Levanta tua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer falar assim: Deus, eu quero aceitar Jesus. Eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe. Levanta a mão aí bem alto, não tenha vergonha. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui na galeria lá atrás. Deus abençoe, querido. Mais alguém? Levanta a mão aí bem alto, deixa eu orar por você. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Levanta a mão aqui hoje. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Deus te abençoe. Lá atrás um casal. Mais alguém? Levante a mão bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Aleluia. Deus abençoe, querido. Vamos orar aqui. Você que levantou sua mão, repete essa oração comigo assim. Diga: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu quero ter paz com Deus. Eu quero que o meu conflito com o Senhor acabe. Eu quero a tua bênção, eu quero o teu favor, eu quero a tua graça. Me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a última canção. Agora os pastores vêm para cá. Você que levantou sua mão, se você quer uma oração, se você quer uma orientação, se você quer confirmar uma decisão, entender os próximos passos, vem para cá. A gente quer orar com você, quer abençoar a tua vida, quer pedir que o favor de Deus não cesse sobre a sua casa. Eu quero orar por vocês. Nós vamos encerrar com a música, e aí quem quiser vem para cá e recebe oração, tá bom? Você que levantou a mão, pode vir para cá. Se você está também com um conflito pesado, Deus te mostrou coisas que você tem que fazer, chega para cá, nós queremos orar por vocês também, pedir que Deus os abençoe, que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Pai querido, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e falado. Que a palavra que ouvimos hoje possamos colocar em prática, Deus. Que o Senhor se agrade de nós, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, você pode se despedindo, e você que quer vir aqui à frente, venha, receba uma oração. Nós queremos abençoar a sua vida. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar.
te dar.